Quando eu falo, por exemplo, ceftriaxona em terceira geração, como ceftriaxona, é uma medicação que usa em vários cenários. Você pode usar isso em pneumonia bacteriana aguda comunitária, você usa ceftriaxona em pielonefrite aguda, ceftriaxona em meningite bacteriana aguda, dando alguns exemplos, né? Eh, então, a gente tem muito, do ponto de vista, de memorizar diversas drogas, né? Mas quando eu memorizo uma que tem repetição de utilização, você começa a separar ela. Então, a ceftriaxona que eu dei exemplo agora é um exemplo bem clássico disso. Então, você veja, quando eu pego uma situação como essa que eu simplifiquei, você já diminui a carga de memorização de antibióticos. Não precisa lembrar de todos os antibióticos para pneumonia bacteriana aguda, ou para meningite bacteriana aguda, né? Ou para pernefrite aguda, porque você já tem uma estratégia que é muito efetiva e que pode ser o seu plano A e plano B. É assim que você tem que pensar. Porque quando for mais raro, pessoal, for mais difícil, aí vai ser complicado para todo mundo. Aí você não vai estar lidando com esse doente sozinho. Então, assim, eh, então eu vejo assim, que você pode, pessoal, memorizar uma sequência de medicamentos, com uma estratégia bem definida, bem utilizável, uma trilha de utilização que vai resolver quase todos os problemas da sua infecção bacteriana aguda. Então isso é muito legal. Então eu tenho pensado, assim, numa lista de 14, 13, 15 antibióticos, que realmente com uma sequência lógica de utilização, indicação, efeito colateral, dose, para que o colega médico que está no dia a dia, nesse front, eu falo front assim, campo de batalha, que é um campo de batalha, né? Para quem trabalha em emergência, numa UPA, num PA, num pronto-socorro, público ou privado, é um ambiente, de certo modo, hostil, né? Então, os ambientes mais hostis, porque você recebe doente primário, você não sabe o que está acontecendo, você tem que ter um pouco de experiência, um pouco de feeling no manejo. Claro que toda a base intelectual sua, mas você precisa tomar cuidado, porque é um ambiente mais hostil. E mesma coisa quem está no consultório, no ambulatório, recebe doente primário. Claro que às vezes é mais eletivo, vamos chamar assim, menos urgente. Então dá tempo de você poder consultar, de você estudar, né, que é importante. Ou mesmo dentro da terapia intensiva, onde você tem mais equipe, né? A UTI sempre tem equipes, 10, 12 colegas, tem o chefe da UTI, o visitador. Então, sempre você vai ter um acesso de consulta um pouco melhor. Então, eu tenho uma dúvida, eu ligo para algum colega do meu plantão, algum colega meu. Então, me ajuda um pouco a dar segurança em relação ao manejo. Mas, de maneira geral, você não precisa estar memorizando todas as drogas. Tem que memorizar um grupo de drogas que vai te dar uma base de sustentação, uma base completa. Claro, essa é uma dúzia de antibiótico, um pouco mais, ele precisa ser detalhado. Você saber com detalhe cada etapa e como você vai utilizar estrategicamente em cada situação. É óbvio que eu preciso ainda estudar isso, obviamente, estudar assim, memorizar, tentar utilizar. Na minha prática médica do dia a dia, também memorizo muita coisa, né, pessoal? Na hora que vocês estão aí prescrevendo toda hora, vocês vão lembrando, vão utilizando. Às vezes tem que corrigir parcialmente, não precisa corrigir de maneira muito intensa. Então, às vezes você vai lá e corrige o esquema terapêutico de maneira parcial, porque você já tem um conteúdo em mente. Então, você vai lá e corrige para aprimorar um pouco mais. Então, eu vejo como um segundo ponto importante essa questão do que você precisa memorizar para uma estratégia terapêutica adequada. E aqui eu penso dessa maneira: ter uma lista adequada de antibióticos. Claro, para você criar essa lista, a gente está desenvolvendo isso dentro do nosso programa, tudo, para poder oferecer isso para os nossos alunos. Então, isso em pouco tempo, eu já vou estar colocando essa opção para os alunos nossos do programa nosso da Infecto Master, acho que é importante. Então, eles vão ter essa possibilidade de ter uma trilha, né? Claro, ter um pouco de trabalho, tem que estar nas aulas, tem que colocar em prática. Não adianta também eu só falar e você não colocar isso em prática. Não resolve nada. Então, isso é importante. Então, isso a gente vai desenvolver e vai estar colocando isso para aperfeiçoar cada vez, principalmente com os alunos nossos, porque o mais legal, pessoal, assim, eu tenho meus resultados, eu tenho, sei lá, milhares de manejo, de centenas de resultados. Então, para mim, não importa. O que mais importa hoje é que o meu aluno, a pessoa que me escuta, que está aí consumindo o conteúdo que eu coloco, tem resultado. Até peço para você que está me escutando, vocês estão aí, pessoal, escuta aqui, pessoal. Tem resultado, alguma coisa que eu falei aqui, que eu te ajudei de insight,
publica, cara. Que faz um print, coloca lá e me marca. Eu vou reprintar, vou republicar, mas coloca. Fala, o professor falou que negócio de medicamento, eu fiz e funcionou, o paciente voltou, melhorou. Então, acho muito legal. Se você puder fazer isso, eu vou ficar muito feliz. Se você printar, me marcar, eu vou lá e reposto, falo, discuto, faço um vídeo. Fazer uma farra aí. Porque, assim, é muito legal ver vocês usando conteúdos que eu estou passando e você colocar isso na prática. Isso mostra que você também não é um cara parado, não é procrastinador. Pegar o conteúdo, bota em prática e faz acontecer, entendeu? Isso é muito legal. Aí você coloca lá, deu certo, fala, pô, troquei um doente, manejando o doente com tal esquema, aquela maneira que você falou para o senhor, ficou bom, deu certo, o doente voltou, melhorou. Eu fiz um diagnóstico assim, porque eu fui lá, fiz aquilo, fui no laboratório, discuti, a coisa aconteceu. Puta, muito legal. E se fui eu que, de alguma maneira, pude contribuir nisso, printa lá e me marca. E fala aí, professor, aconteceu isso. Vou ficar muito contente, pessoal. Então, assim, a segurança passa por isso. Então, eu estou tentando listar alguns pontos que eu acho importante você saber que para manejar esse doente. Então, o primeiro ponto é ter um diagnóstico adequado para isso, que muitas vezes não é fácil. Às vezes a gente, quando está médico, já está formado, a gente vai para a vida, né, trabalhar. Então a gente quer trabalhar, quer fazer acontecer, plantão, faz tudo o que precisa fazer. Só que a gente, assim, o diagnóstico ele depende do aspecto semiológico, né, do exame físico, da anamnese. E a gente vai passando a formação nossa, nós vamos simplificando isso. Eu até falo muito para vocês, para quem me escuta eu falar muito frequentemente, eu falo que a gente, como médico, a gente vai sintetizando o nosso trabalho. Porque, de fato, precisa fazer isso. Você precisa resumir. Não estou dizendo que isso é errado. Mas você tem que lembrar o seguinte: quando você resume muito o seu exame clínico, que é a anamnese, exame físico, você assume riscos. Isso que eu quero falar para vocês. Assumir riscos, você tem que estar preparado. Mesma coisa que eu vou lá dirigir um carro com o farol queimado à noite. O que você está fazendo? Você está assumindo risco. Eu vou dirigir um carro com o extintor de incêndio vencido. A polícia me para e vai conferir. Eu estou assumindo o quê? Riscos. Por quê? Porque eu simplifiquei. Então, eu não quero usar o cinto de segurança, estou assumindo risco. Além de ser ilegal, tudo assumo risco. Então, assim, o risco, eu não vou falar de ilegalidade, que não seria essa discussão, mas o risco precisa fazer você ficar mais preparado. Você pode simplificar a sua anamnese, seu exame físico, mas você precisa estar atento que em algum momento eu preciso consultar isso. E aí que é o problema. Aí, qual que é a lâmpada que vai brilhar para te alertar a você buscar aquela informação que você resumiu? Esse é o ponto mais importante. Por isso que o diagnóstico falha muito às vezes. Por isso que você vê entre o seu ambiente médico, veja que você deve concordar comigo com isso, eu vejo isso muito com muita frequência, muitos diagnósticos não estão adequados, ou você vai ver o doente, aquela simplificação do caso, que você vê, puxa, mas isso não está legal. Está faltando dado, está faltando história do doente direito, é uma dor que foi mal caracterizada, você não sabe direito, um quadro febril que não está legal. Então, você precisa, você tem que ter essa capacidade de síntese, está tudo certo, mas você precisa estar preparado. Quando você tira da sua frente ou resume algum conteúdo, você tem que conhecer aquele conteúdo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático disso. Na hora que eu resumo antecedentes familiares no meu histórico, porque dá trabalho, né? Você perguntar, seu pai tem doença, sua mãe tem doença, tem algum irmão com doença, você está naquele batidão, vendo doente, às vezes você simplifica isso. Você acaba não perguntando, esquece. Então, isso vai fazer passar diagnósticos de condições que são hereditárias, são cromossômicos, são dependentes, né, de aspectos familiares, patologias de contaminação intradomiciliar, por exemplo, entendeu? Então, se você não está perguntando sobre isso, você vai estar perdendo informação. E aí, assim, você pode até não fazer, mas você tem que estar muito mais perspicaz, mais antenado, mais preparado para saber de você voltar atrás e buscar informação, entendeu isso? Bem, posso falar, não, tudo bem, você pode até fazer isso, mas tem que ter algum momento que aquela informação vai ser importante e você ser capaz de falar, não, isso aqui é importante, opa, deixa eu voltar para trás e pesquisar. No exame físico, por exemplo, pensa lá, quantos de vocês estão poupando tireoide? Quem? Você está poupando tireoide no seu doente?
palpando o pulso arterial periférico, pedioso, poplíteo, femoral, braquial, radial, carotídeo. Estão escutando a carótida? Olha o exame físico. É um ouro esse negócio. Porque o que acontece? São dados, eu estou dando exemplo, palpando linfonodos no doente. Então, assim, você pode até resumir isso. Trabalhando na emergência é muito difícil. O cara que toma um tiro lá no peito, ou vem com quadro febril, convulsionando, você não vai ficar muito perdendo tempo com isso muitas vezes. Não é perder tempo, é você fazer o exame, né? Você pode fazer em outro momento. Mas você concorda comigo que é uma maneira de resumir o conteúdo? E você concorda comigo que em algum momento vai dar problema isso? Então, o paciente com uma dor de garganta, por exemplo, chega para você, se não tiver o hábito de palpar tireoide, com certeza você já passou batido com uma tireoidite. Olha a situação. Eu tenho certeza disso. Estou falando que eu vivo isso. Você não tem hábito de palpar linfonodo, certeza que você deixou passar batido uma metástase de algum tumor no linfonodo. Não tem jeito, pessoal. Então, assim, para nós, a gente é muito, muito punido, tem muita punição para a nossa síntese. Então, a gente precisa sintetizar para trabalhar, para resumir, mas, por outro lado, a gente é muito punido por isso. Punido que eu falo do ponto de vista de errar o diagnóstico, de não perceber um diagnóstico. E isso vale, tudo que eu estou falando, para infecção bacteriana aguda. Também vale para infecção bacteriana aguda. Você chega com febre aguda, com uma dor, com estado geral ruim, com a diarreia, com vômito, com sangramento, quem sabe, sintomas sistêmicos gerais, sei lá. Quando a gente simplifica, a gente vai ter problema. Então, você precisa ter um detalhamento. Mas você fala assim, mas quando que eu faço isso, professor? Se eu fizer fazer isso no meu doente, eu não consigo trabalhar. Não consigo ver doente. E é verdade. Você acaba não conseguindo ver paciente. Você tem que atender lá, sei lá quantos pacientes, dezenas de pacientes no seu plantão, no seu período, no seu consultório. E você vai acabar sacrificando parte do exame clínico. Eu gostaria que você não sacrificasse, mas eu sei que isso é difícil.